E qual que é o próximo passo? Fazer a proposta de honorários. Você tem 5 dias para fazer a proposta de honorários, e aí você tem que lembrar que na proposta de honorários, em termos do artigo 465, parágrafo 2º, você tem que colocar, anexar o seu currículo atualizado, então você tem que ficar atualizando seu currículo sempre ficar atualizando seu currículo. O que você vai considerar na hora de fazer a proposta de honorários? Primeiro, o valor da hora técnica profissional. Para com essa mania de você falar, mas eu conheço um cara, eu ouvi falar do primo, do tio, do meu vizinho, que estava cobrando R$70 de um laudo. Para com isso. Você vai considerar o valor da hora técnica profissional, e aí a gente tem associações definindo isso, definindo uma tabela de referência. Por quê? Porque a defesa, a concorrência, precisa existir concorrência. Nós temos um conselho administrativo de defesa da concorrência, e é o tal do CAD. O CAD está aí exatamente para defender que tenha concorrência. Aí, você sabendo que existe o CAD, você sabendo que na hora que uma empresa grande vai fazer joint venture com outro, vai fazer aglomeração, vai fazer coligação, você sabe que o CAD ele vai analisar se aquilo ali pode. Aí você sabe que isso acontece e quer que o seu conselho solte uma tabela com os preços honorários e que ninguém possa fazer um preço menor do que aquilo ali. Você está de brincadeira na tomateira. É claro que não pode ter tabelamento de preços. Não existe essa ideia de tabelamento de preços no Brasil. Então, lá, o que os órgãos fazem? Eles colocam uma tabela referencial de preço. E aí você vai, por mais ou menos por aquele preço ali, você vai tentando adequar a sua realidade. Então, se você pesquisar, a maior parte dos órgãos tem, os economistas do COFECON têm resolução para isso, o CRC, nós temos associações que soltam esses valores para os peritos em específico, tem associações só de peritos que soltam esses informativos, né? O valor de referência da hora técnica, o valor de referência da hora técnica. Não é o valor que você deve cobrar, não é um valor tabelado porque proibido tabelamento de preço no Brasil, tá bom? Você vai olhar, então, o valor da hora técnica, você vai olhar qual vai ser o tempo que você vai demorar para responder aqueles quesitos, e aí você vai colocar o tempo. Eu indico você sempre fazer a sua proposta de honorários com base na quantidade de horas que você vai gastar para fazer aquele determinado trabalho. Por quê? Porque se você for tentar fazer pacote cheio, fica mais difícil, então vai pela quantidade de horas e o valor da hora. Os gastos que você vai ter para elaborar a perícia, você toma cuidado onde você vai fazer a inscrição para ser perito. Por quê? Porque tem duas coisas que podem acontecer. Se você fizer, você se inscrever para você ser perito lá na Conchinchina, você vai ter que deslocar para chegar lá na Conchinchina. Aí, Edilson, se for um processo físico, eu vou ter que deslocar? Você vai ter que deslocar para chegar lá na Conchinchina. Aí, Edilson, se eu sou engenheiro, eu vou ter que alugar um determinado equipamento. Você vai colocar esse preço. Ah, Edilson, eu sou engenheiro, eu tenho que comprar uma determinada norma técnica. Eu tenho trabalhado com alguns engenheiros e a ABNT tem as normas técnicas dela e você tem que comprar essa norma técnica, né? Para fazer, por exemplo, avaliação de mato. Avaliação de mato, não. Avaliação de árvore não, de mata, né? De floresta. Então, plantou ali, tem uma norma técnica para avaliação daquilo ali. E aí você tem que comprar essa norma técnica. Você vai colocar isso como um gasto que você vai ter. Eu vou ter que viajar, eu vou ter que fazer diligência, eu vou ter que tirar foto, eu vou ter que... Vai ter que colocar os gastos que você vai ter com isso daí. Então lembra, na hora de você decidir onde você vai trabalhar, você não colocar assim, agora é processo eletrônico, é tudo lindo, maravilhoso. Você pode ser chamado para audiência de instrução e julgamento. E eu falo ser chamado, não é ser chamado, é ser convocado para audiência de instrução e julgamento. E lembre-se que você não ganha para ir em audiência de instrução e julgamento, então toma cuidado com isso. Pense onde você vai se inscrever, tá bom? Gastos para elaborar a perícia, né? E solicitar, claro, sempre na proposta, você vai solicitar o adiantamento de parcela dos honorários até 50%. Tem juiz que está liberando 50%, tem juiz que está liberando 30%, mas você sempre vai solicitar esse adiantamento de uma parcela de honorário. O que tem que ter na sua proposta? Primeiro, você tem que identificar bem o objeto da perícia, tem que ficar claro para você qual é o objeto da perícia e você tem que transformar isso em palavras, por isso que eu falo que você tem que ter uma habilidade para se expressar bem em termos de escrita. Você precisa planejar com competência o trabalho, você vai executar o trabalho baseado em evidências inequívocas, plenas e totalmente confiáveis. Edilson, tem uma evidência aqui e eu acho que isso aqui vai ser e eu vou usar isso. Cara, muito cuidado. Só evidências inequívocas. Se você tem dúvidas sobre a autenticidade de um determinado documento, avisa isso para o juízo. Vai lá, conversa com ele, pergunta se é exatamente aquilo que ele quer. E você precisa ter muita cautela nas conclusões que você vai apresentar no seu laudo. Por quê? Porque você pode
atrapalhar a vida de alguém por algum erro seu. Então, na sua proposta, você tem que identificar bem o objeto, planejar com competência o trabalho que vai ser executado, executar o trabalho baseado só em evidências inequívocas e ter muita cautela nas suas conclusões. O que é essencial para o perito? Vou passar rapidinho aqui, porque o nosso tempo já está estourando. O que é essencial no perito? Objetividade. Você não precisa ficar viajando, não. Escolhe a palavra. Se tem a possibilidade de você escrever 10 palavras, ou você tem a possibilidade de escrever uma palavra, escreva uma palavra. Objetividade é essencial no perito. Precisão, tá quase isso, né? Objetividade, você tem que saber exatamente o ponto que você vai abordar. Nada de ficar rodeando toco, como diz aqui no Goiás. Nada de ficar rodeando toco, nada de ficar explicando a mesma coisa 10 vezes. Não, seja preciso naquilo que você está trabalhando. Clareza, saber se expressar com clareza é fundamental. Fidelidade ao que está nos documentos, ao que está na legislação. Saiba que como perito você é auxiliar do juízo. Como assistente técnico a gente inventa tese, a gente busca fundamentação maluca, a gente pega uma tese minoritária que passou no Tribunal de Justiça lá da Conchinchina. Aí sim, agora como assistente técnico não. Desculpa, como perito judicial não. Como perito judicial você vai usar o que a maioria daquela área fala. Então se a maioria daquela área fala que é madeira, você vai colocar que é madeira. Ah não, Edilson, mas é vidro. Pois é, mas a maioria está falando que é madeira. Então você vai seguir o que a maioria está falando, tá? Concisão, seja conciso no seu laudo e também conclua. Responda os quesitos de modo concluso. Explica a coisa em termos de causa e evidência e deixa claro qual que é o seu posicionamento. Não deixa assim, eu acho que é tal coisa, é possível, não. Como o princípio anterior aqui, você tinha que executar o trabalho em evidências inequívocas, a sua resposta também tem que ser concisa e confiabilidade. O seu trabalho, ele está definindo o resultado do seu trabalho, pode definir a vida de uma pessoa, então saiba disso e apresente o trabalho com confiabilidade. Essas são características essenciais para qualquer perito.